Fala pessoal, você sabia que não é uma regra que o réu primário responda ao processo em liberdade? Então, meu nome é Felipe Jeitens, eu sou advogado criminalista há 8 anos e meio e hoje eu vim desmistificar essa questão do réu primário. Olha, as pessoas elas me procuram e falam, olha doutor, ele é réu primário, ele tem que responder em liberdade, como se isso fosse a regra, mas não gente, isso está longe de ser regra. E eu vou explicar o porquê disso, tá? Em primeiro lugar, o que é o tal do réu primário? Réu primário é aquele réu que ainda não teve nenhuma sentença contra ele que transitou em julgado. Traduzindo, o que é isso? Esse réu, ele pode estar sendo investigado, ele pode ter vários antecedentes policiais, ele pode ter vários processos criminais, mas ele deixa de ser primário somente quando algum desses processos criminais que ele responde, ou um processo criminal que ele responde, já transitou em julgado, ou seja, já esgotaram as chances de recurso desse processo, não tem mais o que fazer. Após esgotarem os prazos recursais, o processo ele transita em julgado. Depois disso, depois de acontecer isso em um processo dessa pessoa, daí sim ela deixa de ser réu primário, deixa de ser ré primário. Ré primária, réu primário. Daí deixa essa condição. Então, o que acontece? Às vezes você está sendo investigado, às vezes você está respondendo processo, mas você ainda é réu primário. Tecnicamente ainda é primário, porque o que faz você perder essa condição é a sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, se ainda tem recurso, se ainda está esperando o julgamento do recurso, se ainda está esperando o julgamento do recurso em Brasília, ainda é réu primário. Tá? Então, o que acontece? Mas, claro que isso influencia, né, a opinião de quem está te julgando, porque muitos julgadores, eles entendem que o primário, que não tem nenhuma investigação, nenhum processo, ele é totalmente diferente do primário que já foi condenado, só que ainda está recorrendo. Isso aí, tecnicamente, os dois são primários, mas para quem está julgando, isso vai ter um peso, vai ter uma influência. E, claro, a condição de primariedade, ela influencia bastante, sim, influencia bastante a questão da possibilidade de responder em liberdade, mas ela não é regra e nem é uma situação que determina se vai ou não responder em liberdade, tá? Então, o que acontece? Vão ter casos em que você simplesmente vai cumprir os requisitos de uma prisão cautelar e você não vai ser solto. Ou o seu parente não vai ser solto, mas isso, existem requisitos que a lei determina, não é por simplesmente o juiz dizer, não, eu quero que ele fique preso ou não quero, ele tem que cumprir requisitos. Somente fundamentadamente, esta pessoa, sendo primária ou não, pode permanecer presa, tá? Então, assim, existem várias situações que podem influenciar. Por exemplo, mesmo sendo réu primário, a gravidade do crime pode influenciar, mas aí você vai ver situações que elas variam. Por exemplo, assim, tem uma pessoa lá que ela está sendo acusada de ter cometido um homicídio qualificado extremamente brutal que repercutiu pela cidade toda. E daqui a pouco ela está respondendo em liberdade. Ou seja, e vão ter casos em que, recentemente a gente assumiu um caso em que o cidadão lá estava sendo acusado de um delito extremamente leve e o juiz quis insistir que ele permanecesse preso. Entendeu? Então, assim, isso pode variar de julgador para julgador. O advogado é que vai ter que elaborar uma estratégia e trabalhar com as condições ali que ele possui, com a legislação para reverter essa situação, mas a gravidade do crime pode influenciar a periculosidade do réu se tiverem indícios de que o réu é uma pessoa perigosa, mas tem que existir um risco concreto, não o juiz acreditar que ele é perigoso porque ele está sendo acusado de um crime grave. Isso não é suficiente, tem que ter um risco concreto. Se existe um risco de fuga, um risco em relação à ameaça de testemunhas ou a prejudicar ali a produção de provas do processo, esse réu, mesmo sendo primário, existe grande chance dele responder o processo preso. Então, respondendo à pergunta, não é automática a liberdade para o réu primário. Claro, mesmo ele... a prisão dele sendo preventiva, sendo prisão temporária, ele permaneceu preso durante o processo. Existe a chance de pedir a revogação, quando que ela deve ser pedida? A pessoa que ela está presa, ela pode pedir a revogação da prisão a qualquer tempo, mas não significa que todo dia você tem que ir até o seu advogado e dizer, olha doutor, eu quero que o senhor faça um pedido por semana. Não é assim que funciona.
O advogado ele precisa ter fundamento também, mostrar para o juiz que aquele fundamento que ensejou o decreto de prisão preventiva ou ele não existe mais ou ele já foi superado por alguma questão do processo. Tá? Por exemplo, o juiz fundamentou a prisão preventiva em razão da possibilidade de fuga porque ele tentou sair do país. Eu vou dar um exemplo mais simples para vocês. Digamos que o juiz ele fundamentou que ele tentou entrar em contato com as testemunhas para persuadir elas a influenciar ali na produção da prova do processo. Esse foi o fundamento do juiz. Esse exemplo vai ser mais claro. Então, durante o processo houveram as audiências, acabaram as audiências, não existe mais a chance dele influenciar o depoimento das testemunhas porque elas já foram ouvidas. Então, o fundamento que o juiz utilizou, ele já não cabe mais. O juiz ele pode revogar a prisão de ofício, é incomum, mas às vezes acontece. Mas o normal é que o advogado tenha que fazer esse pedido de revogação, mostrando para o juiz, o fundamento que o senhor utilizou, ele já foi superado, não existe mais a chance dele influenciar ali nos depoimentos, tendo em vista que as testemunhas já foram ouvidas. Um exemplo, só um exemplo simples para vocês entenderem. E existem vários tipos de situação em que a gente pode pedir medidas cautelares diversas da prisão. O advogado ele pode pedir a medida... pode pedir, por exemplo, meu Deus, me fugiu a palavra. Uso de tornozeleira, proibição de frequentar determinados lugares, enfim, tudo vai depender do caso. Às vezes a gente pede a liberdade sem qualquer medida cautelar, o juiz ele topa. Falando de um modo que vocês entendam, mas assim, cada caso é um caso, tudo vai depender do seu caso concreto. Estou passando aqui uma informação geral de como as coisas funcionam. Mas é importantíssimo um advogado criminal especialista, não me vem com advogado, meu primo é advogado, meu vizinho disse que não sei o que, não serve. Caso criminal tem que ter advogado criminal, tem que ser especialista na área criminal, não adianta. São incontáveis os casos em que eu trabalho, eu nem sei se eu falei no início desse vídeo, que eu sou advogado criminal há 8 anos e meio. Em que o advogado, que ele não tinha conhecimento desse tipo de processo, foi lá e prejudicou mais ainda a pessoa. Então, às vezes, não ter advogado é melhor do que ter um que não sabe o que está fazendo, que vai lá e te prejudica mais. Se você está passando por uma situação como essa, ou conhece alguém, deixa a sua dúvida nos comentários, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse, e se precisar de algo mais específico, talvez eu deixe um link de contato aqui, vamos ver, deixe sua dúvida aqui, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo, até a próxima.